Olá, eu sou a Vânia, tô aqui para mais um vídeo semanal da Shang. E como a gente tem muita gente nova por aqui, decidi fazer um vídeo mais informativo para falar sobre o que é a Shang e explicar principalmente como que a gente faz aquilo que a gente faz, como a gente conduz os nossos processos e as nossas experiências. Vamos começar do começo? Eu não sei até que ponto está claro por aqui ou não, sempre tem minhas dúvidas, mas é importante você saber que a Shang ela é uma empresa de autoconhecimento e transformação individual, mas também coletiva, eu vou explicar isso ao longo do vídeo, para pessoas físicas. A gente também trabalha com empresa, nós não negamos, né, esse lado. Porém, é importante entender que a empresa, para chegar até a gente, ela precisa já estar num processo de desconstrução, porque todos os termos, né, performance, desenvolvimento, evolução, a gente trabalha que a gente nega esses termos na forma como é compreendido dentro desse senso comum, e a gente trabalha de uma outra forma, fora desse contexto mais normativo. Mas eu acho que até o final do vídeo isso também vai ficar um pouco mais claro. Mas sei lá, se você tem uma empresa e você quer levar a Shang, levar a tua equipe, levar seus líderes, a gente tem um know-how pra isso, pra fazer uma experiência com a gente, um mergulho, pode vir, desde que vocês entendam que vai ser nesse processo. E pessoa física, você que tá aqui, seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui é por algum motivo. E como todas as empresas que se propõem a trabalhar com autoconhecimento, cada uma vai escolher uma ferramenta, um recurso, porque são inúmeros os caminhos que nos levam até esse mesmo ponto, esse mesmo lugar. E a ferramenta que a gente escolhe, então, pra conduzir as pessoas que nos procuram para esse mergulho interno é a caminhada. É pelos pés, pelo corpo. A gente começa no corpo, mas não fica aí. A gente passa também para todos os outros campos. Mas às vezes começar pelo físico é muito mais seguro. A gente se sente talvez um pouco mais no controle, é mais concreto e a gente está estimulado. A gente aprendeu que pelo concreto a gente pode confiar um pouco mais. Então é uma porta de entrada. A gente começa no corpo. Esse corpo ele chega no seu limite, ele cansa. E aí a gente, com o corpo cansado, a gente também diminui um pouco essas nossas defesas e a gente consegue acessar outros lugares a partir dos pensamentos, a partir dos sentimentos, a partir de lembranças que vão surgindo, dos espelhos que a gente tem no caminho inteiro, desde as pessoas que a gente encontra, desde o próprio trajeto. Muitas vezes é um espelho para nos ajudar a enxergar aquilo que existe dentro da gente que a gente não consegue, porque a gente está muitas vezes inserido nesse mundo cheio de ruídos, cheio de informações e que a gente não se permite ter um tempo para. Então, muitas vezes, dependendo de como você se entrega para uma experiência como essa, ela pode ser muito visceral. E ela é visceral, né? Porque ela começa no corpo. Mas é um processo que tem uma metodologia. Então, aqui, nada do que a gente faz vem do além, né? É tirado aqui só do que eu gosto disso. Eu gosto de fazer caminhada, eu faço trilhas, então eu gosto, então vou fazer isso aqui. Não. Tem muito estudo por trás, tem muita experiência, tem muita experimentação, uma autoexperimentação, porque o nosso processo ele também é muito importante. E mais estudo, mais reconhecimento, mais conhecimento, é tudo isso, né? Então a gente primeiro mergulha também, nós somos as nossas próprias cobaias, e depois a gente traz isso e propõe para você para ir junto. Sempre entendendo que por mais que nós sejamos um grupo ali, né, nessa caminhada, a gente experimenta o coletivo, isso é muito importante também, mas ainda assim nós somos indivíduos ali. E cada um vai estar no teu processo, vai estar no seu tempo. Então a gente sempre vai respeitar o ritmo, o momento individual de cada um. E o coletivo a gente aprende, e isso também talvez a gente vai ter que reaprender na verdade, né, ao longo do processo, é uma das experiências que a gente também conduz, que é que esse coletivo, ele pode ser muito mais solidário do que aquilo que a gente compreende, né? A gente é estimulado a estar nesse mundo muito individualizante, em que a gente não experimenta mais o coletivo, a gente esquece desse coletivo. Então ali caminhando junto, a gente compartilha a estrada, mas ainda assim cada um vai estar no seu momento e a gente pode compartilhar também as nossas questões, a gente pode se enxergar muitas vezes. E a gente constrói algo ali que tá numa outra esfera. Talvez uma esfera que a gente não consegue acessar quando a gente tá aqui no dia a dia. Totalmente estimulados a essa individualização homogênea. Então, tem muitas quebras aí. A quebra já começa a partir do momento que você sai da tua casa e decide fazer uma experiência em que, na verdade, você não vai ter pressa. Que você não vai precisar produzir nada pra ninguém, a não ser pra você mesma, né? Mesmo. A não ser, enfim, você reconhecer e passar um tempo
tempo com você, com aquela comunidade, que às vezes a gente passa pelas comunidades, com as pessoas que estão à nossa volta. Então, já se permitir isso já é um primeiro passo, inclusive, de quebra. Porque tudo isso que a gente faz, essa travessia, o que a gente chama, né, de travessia, deixa eu explicar o que são as travessias, né? Não é uma travessia física, né? É uma travessia interna. Então, a partir desse mergulho, muitas vezes a gente vai ter que atravessar os nossos desertos, os nossos oceanos, né? Mergulhar no oceano, que somos nós, que nos compõem, mas que muitas vezes também nos invadem. É um deserto muitas vezes está muito árido, está muito seco, está às vezes insuportável, justamente porque a gente está muito afastado disso. Então, esse processo de atravessamento interno é o que a gente faz ali. Então, o símbolo é nos pés, é no corpo, mas a transformação que acontece ela é muito mais intensa. Ela não é, talvez, perceptível. No momento, a gente às vezes vai entender a mudança de uma travessia um mês depois que ela já aconteceu. Porque as peças, elas vão se encaixando. É muito fora daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente é estimulado o tempo inteiro. Então, é um processo de cura, mas é um processo de cura. Eu adoro quando eu falo isso, porque eu vejo muita cura acontecendo ali, não só nos outros, mas também em mim. É um processo de cura pela insurgência e não pela obediência. Então, a gente caminha como um ato revolucionário contra a positividade tóxica, contra esse estímulo o tempo inteiro por uma perfeição, pela busca por uma perfeição que é desumana, que é irreal, que é inalcançável. Mesmo porque todos nós, corpos e corpas e corpos dissidentes, a gente nunca vai conseguir chegar nesse modelo que já nos é apresentado como o correto, como o ideal. Então esse modelo de perfeição, que já está imposto, ele é um modelo adoecedor. Então a gente caminha para quebrar, para se revolucionar, a princípio, para sair, né, enfim, desses ruídos e desses estímulos que nos colocam sempre, ou tentam nos colocar o tempo inteiro dentro de uma caixa. Faz sentido? Tá fazendo sentido tudo isso? Eu já tô viajando demais, né? Era para ser um vídeo um pouco mais claro para explicar e de repente eu vou mergulhar, mas é isso, é muito subjetivo. Tem, eu acho que uma outra forma de explicar o como que a gente faz, a não ser falar sobre essas coisas. Então, a grande questão é que ali no caminho a gente pode experimentar certas coisas que nos são negadas o tempo inteiro aqui nessa sociedade, dentro, né, do nosso dia a dia, dentro dos costumes, dentro desse automático que a gente tá, e que às vezes o outro não permite, mas a gente também acabou internalizando já esse outro, né, tem um grande outro dentro da gente, em que a gente também não se permite mais também. Então são muitas quebras ao mesmo tempo e é muito difícil às vezes fazer ela aqui, dentro do mesmo lugar. A gente precisa sair, às vezes a gente precisa partir, ir para um lugar totalmente diferente, em que a gente vai se ver numa posição diferente da vida, em que a gente ali é só o caminhante, é só o trilheiro, é só o andarilho. Então ali você se propõe talvez a não experimentar mais a vida e você mesmo de uma forma dual, como é estimulado que a gente faz. A gente sempre tem que escolher, né? É o lance da positividade tóxica. Então a gente fica o tempo inteiro negando a nossa tristeza, que é natural, com medo de ficar doente, e é isso que torna de repente a gente doente. Porque a depressão muitas vezes ela vem disso, da impossibilidade, da negação, da convivência da vida com a nossa tristeza, que é natural, que faz parte. Quando a gente nega muito a nossa raiva, porque é outro sentimento que também é super mal visto. A gente nega a raiva para ser perfeito, e aí a gente acaba num processo de muita violência interna, inclusive violência com o outro, porque a gente espana, não tem como. Então, ali no caminho, a gente precisa se permitir entrar em contato com as nossas sombras, aceitar e abraçar a nossa imperfeição, que é a nossa condição humana. Ninguém aqui precisa ser perfeito, né? E aí lá talvez a gente entende que de fato a gente não precisa, que esse é um desejo que nos é colocado, que nos é imposto, que a gente compra, que nem é nosso, né? Mas a gente compra por algum motivo e fica ali se convencendo de que aquilo é o nosso desejo, a gente precisa daquilo. Então, num caminho, numa travessia, a gente experimenta outras possibilidades que não nos são apresentadas, que não nos são oferecidas como possíveis. A gente pode construir, sabe, outras possibilidades a partir desse caminhar, a partir de uma desconstrução daquilo que a gente coloca no lugar de possível, de ideal. Então ali, um pé depois do outro, com muita paciência, um passinho por vez, é assim que o processo ele se dá. Para olhar, distinguir, compreender, desidentificar, reconhecer aquilo que é seu, aquilo que é do outro, olhar para a tua história, que é muito única, que é muito individual, com amorosidade,
e a aceitação. E acolhimento, né? Porque antes da gente aceitar, talvez a gente precisa acolher. E acolher tudo aquilo que você tem de bagagem, muitas vezes. Pra começar, então, a fazer essa separação. O que fica, o que vai... O que é transformado para ficar, o que às vezes vai me levar só até esse ponto, depois eu posso abandonar mesmo. Às vezes a gente vai ter que abandonar certos ideais para conseguir de repente entrar num vazio, também dá medo, e aí no caminho a gente aprende a lidar com esse vazio de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais consigo, né? É menos doloroso, sabe? Talvez ali, para que a gente consiga depois ter uma nova construção da sua própria subjetividade, que talvez tenha sido construída, mas foi abafada, ou às vezes nem foi construída e talvez você precise fazer isso agora, independente da tua idade. Quando a gente pensa em evolução, em transformação, a gente sempre pensa sair de um ponto A para um ponto B, alguma coisa linear. E é um negócio, né, que é sempre progressivo. A gente não entende transformação aqui dessa forma. A gente entende transformação como um processo que vai até o fim da nossa vida. Não chega uma hora que acabe isso. E porque não é linear, ele é cíclico, né? Então, dentro dos nossos encontros, dentro, né, enfim, daquilo que a gente enxerga, dentro das experiências que a gente se propõe, ou então aquelas que nos propõem, né? Porque às vezes as experiências surgem, as situações acontecem, a gente não tem controle nenhum, e aí a gente entra em contato com algo que a gente nem esperava entrar, que a gente nem queria entrar, e aquilo nos transforma de uma forma que a gente só vai saber a partir desse encontro, não dá pra saber antes, não dá pra gente se preparar pra transformação, a gente tem que viver ela, e a partir do momento que a gente vive essa transformação de uma forma inteira, e no caminho a gente precisa estar presente, e não é só precisar, eu acho que é muito natural a gente estar nesse caminho, tipo a estrada nos coloca nessa condição de presença, de um pé atrás do outro, e que não importa o que está acontecendo, a gente nem sabe que dia que é, a gente nem entende quais são as notícias que estão rolando por aí, o que está acontecendo no mundo, porque a gente está ali experimentando outras coisas, fora todos esses contextos. Então, naquele momento, a gente consegue talvez ensaiar, treinar, reconhecer, saber como que é aprender, para depois a gente voltar para o nosso dia a dia, voltar para nossa vida, e aí vem o lance do coletivo, para a gente também conseguir, a partir de um olhar mais amoroso com nós, com nossas diferenças, porque a gente reconheceu isso ali no caminho, porque a gente entrou em contato com uma comunidade totalmente diferente da nossa, e a gente sempre leva esse olhar e essa reflexão do que tá acontecendo à tua volta. Sai um pouco daquilo, entra aqui, quem são essas pessoas? Uma vida totalmente diferente da tua, existem outras possibilidades, e aí você consegue então também ter um olhar mais amoroso para o outro, né? É uma possibilidade, nada que é uma certeza, vai depender de você também, vai depender, enfim, de como que essas experiências, elas se encontram aí dentro de você, como é que você vai internalizar, como é que você vai integrar tudo isso que você vai viver dentro de uma travessia. Sei que parece que eu tô desviando totalmente aqui do tema, mas não, é tudo isso, é muito subjetivo, é muito inteiro, então precisa ter uma disponibilidade, né, muito grande para fazer esse atravessamento. Não é tão simples assim, mas é um caminho transformador, é um caminho lindo, é um caminho que eu acho que traz muito esse processo de cura, né, que eu falei antes. A gente se transforma à medida em que a gente atravessa, e o como a gente atravessa, como a gente se coloca no caminho, como a gente se funde com ele, até o momento que a gente entende que nós somos o próprio caminho. E nós temos então as travessias de um dia, que geralmente eles têm um tema ali específico e a gente leva reflexões, atividades para aquilo, e tem as experiências de 3 dias ou mais, em que a gente vai então experimentar tudo isso que eu falei de uma forma muito inteira, muito profunda, para depois a gente voltar e sempre ter um acompanhamento depois da volta, porque muitas coisas vão reverberar só ao longo aí dos dias, né? É muita coisa para digerir muitas vezes. E vai depender do teu momento. Então, ali dentro dessas travessias, seja de um dia ou seja numa travessia longa, você vai ser sempre convidado, convidade a estar com você nesse processo de respeito, no teu ritmo, da tua forma, e a gente vai estar ali experimentando esse coletivo com muita solidariedade da mesma forma, né? Porque aí a gente consegue de fato relembrar o que é esse coletivo que nos foi negado, que nos é negado todos os dias, porque esse processo de individualização homogênea não traz solidariedade, né? Então a gente não experimenta essa solidariedade aqui no dia a dia. A gente precisa talvez retomar isso pra gente começar a propor isso aqui também. Até por nós, né? Porque a gente precisa também se solidarizar com nós mesmos. E nós atravessamos e atravessamos sem parar por toda essa vida. Afinal, as transformações, o nosso processo, a nossa construção como sujeitos
se dá até o fim. Não tem fim. Não para. Só porque a gente foi e voltou, então já tá tudo certo. Por isso que, voltando lá no comecinho que eu falei da questão, né, tipo, das empresas e tal, o conceito de performance e de evolução não é aquilo que a gente se propõe. Não é esse modelo de perfeição, a gente nega tudo isso. A gente quer desconstruir, a gente quer construir algo totalmente diferente. E no caminho, a gente consegue, talvez, entrar em contato com isso e se possibilizar. Não sei se existe essa palavra, mas lá a gente se coloca nessa possibilidade de desconstruir, construir algo que vai fazer mais sentido. Todos nós, seres dissidentes, que somos fora desse modelo, que é impossível da gente atingir, né? Então, enfim, é isso. É isso que eu queria trazer aqui hoje. Eu não sei se eu consegui explicar. A minha ideia aqui inicial era contar um pouquinho e falar como que a gente faz o processo. E eu espero que você saia daqui, desse vídeo, agora, sabendo um pouco mais. Se não, você pode me falar. Pode contar aqui pra gente e a gente vai tentar explicar de novo. Talvez no próximo vídeo eu explique um pouquinho mais como que a gente chegou até aqui. Enfim, vamos deixar rolar, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.